Gente, eu estou muito empolgado para essa noite, para esse tempo de palavra. Eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar um pouco mais profundo. Eu creio que o Senhor quer mexer em algumas bases nossas, naquilo com que a gente entende da palavra. Eu gostaria nessa noite de meditar e se aprofundar num texto que está em Lucas, capítulo 15. Você já pode abrir aí. E você conhece, né, esse capítulo por inteiro, já ouviu muito, talvez, algumas dessas parábolas, mas eu gostaria que nessa noite a gente olhasse com uma nova perspectiva, entendendo que a palavra do Senhor, ela se renova em nós, a palavra é viva, é o próprio Deus ministrando em nós através da sua palavra poderosa. E eu creio que o Senhor nessa noite quer talvez mexer um pouquinho nas nossas estruturas, talvez em cima de algo que nós já entendamos, já ouvimos, já talvez temos até algum certo tipo de entendimento, mas a palavra, nós precisamos entender isso, né? A palavra de Deus, ela está mais para um enigma que precisa ser desvendado, do que propriamente a palavra é algo de pergunta e resposta, aonde você vai ter clareza e respostas claras, diretas. A palavra, ela está mais para esse lugar que tu olha como um quebra-cabeça, em que tu vai percebendo uma peça de um jeito, em que daqui a pouco tu entende uma outra peça, aí tu percebe que aquilo conecta com algo que está lá em Gênesis, mas tu leu lá em Apocalipse. E aí começa a juntar essas peças, a tal ponto que começa a fazer sentido de uma maneira melhor, de acordo com que a gente vai se aprofundando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa e a cada ano que passa nós podemos ser renovados pela palavra de Deus. Esse é o lugar de base em que nós estamos. A palavra de Deus é Cristo Jesus, é a palavra viva, e essa palavra viva era um mistério que estava oculto em Deus, a tal momento que isso foi revelado a nós, e isso se torna suficiente para nós. Tudo que vem depois, qualquer algo de estudo, de conhecimento, de comentário, de experiência, seja ela espiritual, emocional, sentimental, tudo isso se torna secundário. E a palavra de Deus é primário na nossa vida. Tudo toma um respaldo a partir da palavra de Deus, porque ela é suficiente. Amém? E glória a Deus, porque nós tivemos aí diversos discípulos, apóstolos que dedicaram a sua vida ao Evangelho, ao Senhor, e nós temos ela aí compiladinha, 66 livros compilados falando sobre o plano de Deus para a humanidade. Então nós já pegamos textos aqui tudo prontinho, é só mergulhar neles, e essa é uma melhor base que nós temos, amém? Amém? E Lucas 15, nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E nessa noite eu gostaria que a gente entrasse um pouco mais na parábola do filho pródigo, mas entendendo que a parábola do filho pródigo, ela é uma continuação das outras duas parábolas. Jesus dá continuidade naquilo com que ele está falando naquele contexto para aquelas pessoas, e ele usa também a parábola do filho pródigo. Lucas 15 é uma narrativa sobre os perdidos, né? Se tem algo que é similar nas três parábolas, são pessoas perdidas ou algo perdido. Nas três parábolas tem festa, banquete, algo a celebrar, algo a festejar. E nas três parábolas tem algo ou alguém que precisa ser encontrado. Ninguém foi esquecido, ninguém foi deixado para trás, ninguém ficou de lado.
esses três aspectos são algo similares nessas três parábolas. E eu gostaria que você abrisse aí e a gente lesse junto o versículo 11 e o versículo 12. E você pode ficar aberto aí também, para que você possa ir marcando, para que você possa ir refletindo. O decorrer dessa pregação eu quero falar algumas coisas especificamente dentro da parábola, então você pode ficar com ela aberta sem problema nenhum. Vamos ler aí 11 e o versículo 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Vamos ler também o 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A minha versão aqui, ela é uma Bíblia com comentário do Philip Yancey e é da NVI. Então talvez alguns termos aí pode ser um pouquinho diferente. É que eu passei a semana toda estudando dentro da NA. Aí quando eu vi aqui, um pouquinho diferente. Mas Deus, dentro de Lucas 15, Deus deseja revelar algo aos perdidos. A última parábola, ela não fala apenas do pródigo, ela fala também de 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. Assim como o filho mais novo, fala no versículo 13 que ele viveu irresponsavelmente, e esbanjava e desperdiçava, o dinheiro no qual ele pediu a herança do pai para gastar de maneira com que ele quisesse. Assim também, o filho mais velho também era um filho perdido. Um filho que, de uma maneira específica, acha que tem direito a algo, mas ele também se encontra dentro de casa perdido. A primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse é que Deus anseia revelar o seu amor aos perdidos. Isso é algo claro em Lucas 15, isso é algo direto em Lucas 15. Deus anseia, Deus deseja. E nesse anseio de Deus mostrar, apresentar o seu amor, significa que aquele que busca, aquele que está buscando o Senhor, ainda que de uma maneira não sabendo muito bem o que está buscando, vai encontrar o Senhor. Aquele que está batendo a porta, ainda que não saiba muito bem aonde está batendo, o Senhor fala que Ele se apresenta àqueles que estão indo em direção ao Senhor. E Lucas 15 mostra que Deus anseia, Ele tem esse desejo de se apresentar àquele que está caminhando em direção a Deus. Aquele que de alguma forma está tentando conhecer, descobrir, se achegar, ter uma vida mais reta, uma conduta mais correta dentro daquilo com que a própria palavra tem de princípio. Aquele que talvez nem entenda o quão profundos são as Escrituras, nos direcionamentos, nos conceitos e no plano de Deus, ainda que nem se entenda isso por completo. Se você está buscando a Deus, saiba que nesse caminho você vai encontrar algumas coisas loucas acontecendo, talvez que você não consiga responder de maneira direta, mas entenda que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Talvez você não consiga responder claramente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está percebendo,
aquilo que você está experimentando na sua vida espiritual, talvez você não consiga responder, mas Deus deseja se revelar a você. Deus deseja revelar o seu amor gigantesco que Ele tem pela sua criação, pela humanidade. E nesse lugar em que você está buscando e procurando, talvez você não consiga responder as coisas espirituais, mas tenha sensibilidade, tenha calma, tenha paciência. Você vai conseguir entender, e talvez de uma maneira você precise entender que tem 2 fatores para você conseguir compreender as Escrituras, o que Deus está fazendo na sua vida e como Ele quer se revelar. Um é pelas Escrituras e outro é pela pessoa que está do seu lado. Outro é por amigos que caminham, se encontram, falam sobre a Bíblia, encorajam uns aos outros a irem mais longe na fé, com Jesus. Então esse é um primeiro aspecto que eu gostaria que você entendesse e tivesse isso como base. Deus anseia, Deus deseja, Deus tem um desejo ardente que você o conheça cada vez mais. Deus tem uma ânsia que você conheça Ele no seu mais profundo. Que você, a partir do momento que você tem suas experiências, você consegue já discernir que é Deus. Mas Deus deseja tanto que você conheça no mais profundo, que você, por mais que conheça um pouco, você não o conhece na sua totalidade. Porque Deus tem muito mais para se apresentar a você. E você pode continuar nesse lugar de busca constante, de desejo e anseio pelo Senhor constante, de uma maneira genuína. Deus responde a algo genuíno, algo de coração. Deus não responde a estruturas, Deus responde a um coração sincero, quebrantado diante dEle, se abrindo de uma maneira sem igual, sem reserva, sem barreiras, sem limites, sem guardar nada, sem esconder nada. Deus anseia, Deus deseja mostrar, apresentar a você o amor profundo que Ele tem pela sua criação. Amém? E aqui na parábola nós vemos Jesus está usando 2 filhos, né, para exemplificar de uma maneira geral, que também ali tem 2 caminhos, né? Tem 2 caminhos. Um filho busca viver esse estilo de apresentação moral para o seu pai, e outro filho busca viver algo que a gente também pode viver, que é essa busca pela autorrealização, ou essa busca pelo autoconhecimento. Alguém que busca satisfazer os seus desejos, buscando conquistar e ter as suas próprias experiências. E você vê isso dentro da experiência do filho mais novo, e essa pessoa que vive de maneira estritamente moral. Seria isso uma vida que busca cumprir as regras, busca cumprir as leis. E você vê isso no filho mais velho. E os 2 têm erros, os 2 têm falhas. Os 2 têm né, a gente tem o filho mais velho podendo ser essa pessoa um pouco mais conformista, que se intitula uma pessoa mais responsável por todas as coisas, que não abre mão. Entenda isso não é errado. Mas o erro também dessa pessoa é julgar todo aquele que está fora, é todo aquele que erra, todo aquele que peca, todo aquele que falha. Aqui no caso do irmão mais velho, a gente vai ver isso. É um irmão mais velho que, por conta de ver um filho mais novo vivendo de maneira irresponsável, julga esse irmão mais novo. O irmão mais novo, ele tem essa busca pela autorrealização,
E é uma falha, porque esse filho mais novo julga o seu irmão mais velho, podendo ser essa pessoa mais fanática, mais tradicional. Julga que o cara que é certinho demais, né? É o erro do mundo, né? O erro do mundo são as pessoas certinhas demais, né? E o irmão mais velho mostra isso. Mas algo que eles têm em comum, esses dois filhos, esse irmão mais novo e esse irmão mais velho, buscamos a Deus pelos nossos interesses, sabe? Nós buscamos a Deus pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios desejos, anseios, vontades. Sabe, buscamos a Deus não por amor, não pelo desejo de estar com o Pai. Esses dois filhos têm o mesmo erro, a mesma falha, que é nenhum deles desejava estar na presença do Pai somente porque Ele é o Pai. Somente por querer honrar a presença do Pai e estar com Ele. Sabe, sem precisar de, eu vou estar com meu Pai, mas alguma coisa, mas me dê um presente, mas me dê algo, mas me dê uma herança, mas me proporcione algo, mas me dê uma festa também. Não precisa de mais. Não precisa de mais nada. Nenhum deles tinha esse desejo de estar com o Pai, simplesmente pela sua presença, por honrar que Ele é o Pai. E isso é algo em comum entre eles. E agora a gente vai dar uma olhada aqui em alguns versículos, do 13 ao 17. E do 13 ao 17, a gente tem um filho mais novo, que é aquele que resolve trilhar esse caminho sem ter talvez alguma experiência, primeiramente com o Pai, sabe? Sabe quando tu dá um passo para fora de casa, quando tu completa 18 anos, eu não sei você, mas a minha experiência foi de dar um passo fora de casa com 14 anos, e não foi nada de uma maneira imprudente e irresponsável como filho mais novo, fique tranquilo, era total com a permissão dos meus pais. Não tinha herança, pode ficar tranquilo também quanto a isso, não tinha nenhuma herança. Mas, sabe quando o filho mais novo está pedindo a herança, indo para longe, sem ter uma experiência com aquilo com que é os ensinamentos do Pai? O resultado da vida dele é de alguém que não teve experiência com o amor do Pai, com os conselhos do Pai. Então, viver longe do Pai para ele com certeza seria um erro. Então, viver princípios de acordo com o ensinamento do Pai para ele, como não teve experiências boas com o Pai diretamente, era óbvio que ele ia desonrar. Era óbvio que ele ia falhar. Era óbvio que ele ia ter uma vida talvez totalmente diferente daquilo que foi os ensinamentos. O que é diferente quando você tem experiências com o seu pai, com os ensinamentos da sua mãe. Você pode ficar longe, mas se você carrega os princípios deles, aonde quer que você vá, você vai exemplificar esses exemplos, esses princípios. Porque está em você. Simplesmente porque está em você. Simplesmente porque o pai e a mãe viviam aquilo. E você aprendeu não porque alguém falou, mas porque você experimentou diretamente com o pai e com a sua mãe. Do versículo 13 ao 17, deixa eu só calcular o tempinho. Do versículo 13 ao 17, a gente não vai ler, mas o filho mais novo, ele vai para essa jornada, né? E nós vamos dar só uma olhada talvez ali no versículo 17, ali 18, 19. Mas nessa jornada ele
vive uma vida irresponsável a tal momento que ele tem consequências de estar sem nada, né, da sua herança, da herança que ele pegou do pai, né? Ele está sem nada, e nesse lugar ele se vê numa pobreza, numa miséria, em que ele cai em si e deseja voltar, né, à casa do pai, porque pelo menos os empregados de seu pai tinham um trabalho digno, alimento digno, e ele estava num lugar de miséria tão profundo que a palavra fala que ele estava ali comendo junto com os porcos, comendo comida de porcos. Chega num lugar tão... além do fundo do poço, né? Que tu cai em si. E nesse lugar a gente vai acompanhar agora ali 17, 18 e 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi. Aí aqui ele começa a... Sabe quem falhou, quem errou? Aí ele começa a descrever: pô, eu vou chegar diante do meu pai e vou falar, eu tenho que explicar para ele, eu tenho que dizer para ele. E aí ele começa a dizer o que ele diria quando chegasse na presença de seu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pode seguir aqui junto comigo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Sabe, quando o filho mais novo está numa situação deplorável, de miséria, tem uma coisa, quando você chega nesse lugar, e o filho mais novo mostra isso aqui na parábola, é que o arrependimento genuíno nos faz mudar de direção. O arrependimento genuíno, ele te coloca num lugar em que você reconhece que falhou, você reconhece que errou, você reconhece que fez aquilo que não deveria. E o arrependimento genuíno, ele faz uma coisa: você muda a sua rota. Você muda a sua rota. Você não vai mais seguir pelo mesmo caminho. Você não mais continua seguindo dentro das mesmas falhas, dos mesmos erros. E o exemplo aqui do filho mais novo é que ele se arrepende e, tendo se arrependido, retorna à casa do pai. E retorna à casa do pai pensando em ser um empregado. O posicionamento do pai aqui é um pai que devolve a ele tudo que ele tinha direito. Tudo que era dele, o pai devolveu a ele. O pai abraçou, o pai recebeu ele com festa. O arrependimento genuíno, o arrependimento sincero, não te mantém no mesmo lugar. O arrependimento genuíno faz você sair do seu lugar e mudar a sua rota. Faz você mudar a sua rota. Faz você pegar outra direção. Faz você reconhecer que falhou. Faz você sair de um lugar de julgamento, de apontamento. Faz você olhar os outros sem julgar, sem apontar, achando que alguém é pior que você, que alguém falha mais que você. O lugar de arrependimento genuíno traz uma mudança interna, que os olhos não veem, mas o seu coração é transformado. E o filho mais novo aqui volta, e quando ele volta, ele é
recebido pela graça do Pai, pela bondade do Pai, pelo amor do Pai, que não aponta, que não julga, que não exclui, que não empurra ele para fora, que não considera ele agora um empregado simplesmente porque tomou decisões ruins, mas é um Pai que encontra ele com um amor profundo, imensurável, que restitui a ele tudo que era dele por direito quando ele saiu, da mesma forma, e deu até coisas a mais. Nós podemos entender aqui esse resumo, né? As parábolas de Jesus, nós vemos que não só as parábolas, né? Não só as parábolas não tem um desfecho, um ponto final, uma coisa direta que Jesus fala, né? E não só nas parábolas, nós temos aproximadamente 48 parábolas contadas por Jesus. Não tem um desfecho ali final, que Jesus está resumindo tudo, explicando certinho, e todo mundo, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus, todo mundo está entendendo com clareza o que Jesus quis dizer na parábola. Não tem isso. Muitas das pessoas saíam com dúvidas. Muitas das pessoas falavam que não entendiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer quando ele contou tal história. O que Jesus estava querendo explicar, falar? Isso não é só nos evangelhos. A gente vê os profetas falando sobre, não falava o termo, né, o nome, né, de Jesus, mas falavam que viria alguém, um Salvador, que falaria às pessoas e as pessoas não entenderiam. As pessoas iriam ver, mas não iriam discernir quem era. Sabe, ele falaria de uma linguagem um pouco mais difícil. E os profetas citam isso, em vários momentos os profetas citam isso. De Gênesis a Malaquias a gente vê, no Antigo Testamento, né? De Gênesis a Malaquias a gente vê essa linguagem indireta. As pessoas não conseguiam ter uma certeza quem seria o Messias, quem seria o Salvador, quem seria diretamente, né? Me explica qual é o nome, de qual família vai vir, de qual jeito vai estar. Vai nascer em qual ano, em qual época, né? Não tinha isso. Eles tinham toda uma clareza através dos estudos, da Torá, da palavra, dos cânticos, dos salmos. Eles tinham uma percepção, mas eles não tinham essa certeza. Era algo que eles tinham que perceber. Era algo que eles tinham que entender a partir do que eles liam. Nos evangelhos, a gente vai ver a mesma coisa. Jesus usando essa linguagem indireta, usando exemplos que talvez fosse um pouco difícil de se compreender num primeiro momento, sabe? E por que isso, né? A gente pode se perguntar, por que isso? Por que Jesus não foi direto naquilo com que ele estava querendo dizer? Porque não era para ser direto. Porque não era para ser direto. Há um momento que até os próprios apóstolos questionam Jesus. Olha, as pessoas estão ouvindo, mas não entendem. As pessoas estão aqui vendo, mas elas não estão conseguindo discernir. Jesus chama eles no canto, Jesus não fala, né? Chama eles no canto. Olha, se vocês não entendem, que são os mais próximos, cara, né? Tá tudo errado, né? Mas Jesus deixou claro para eles. Não vai ter uma outra explicação, não vai ter uma coisa mais minuciosa, uma coisa mais direta. A nossa cabeça um pouco mais ocidental, saindo da visão oriental, né? Tipo, que vai para essa coisa de querer tudo mais direto, né? Hoje é uma briga. Tu vai ouvir um áudio ali de 5 minutos no WhatsApp e o cara te xinga, capaz de xingar, né? Não, tu tá de sacanagem, mandando um áudio de 5 minutos, né? Tem gente que gosta.
Sabe essa linguagem de que, tipo assim, alguém explicando alguma coisa, alguém te explicando alguma coisa e tu vai direto do ponto. Fala rápido. Tu quer arrumar um BO? Eu já fiz isso, né? Eu tenho alguns amigos aí que já teve momentos que eu só... Sabe quando tu precisa conversar algo com alguém? E tipo assim, às vezes tu esquece. Aí tipo assim, tá no sábado, vamos curtir, vamos conversar, vamos dar risada, vamos brincar, né? Vamos falar várias coisas. Mas aí segunda-feira, como é algo sério, segunda-feira eu quero falar com aquela pessoa. Só que eu lembrei do assunto que eu tenho que falar com aquela pessoa agora. Aí eu só mando no WhatsApp para lembrar. Só para mim não esquecer, segunda-feira a gente tem que conversar. Pronto. O caos, né? A ansiedade, ela parece um ser, né? Que entra na pessoa e toma conta, né? Não, mas me diz agora. Não, mas me explica. Não, mas me conta. Não, mas isso. Calma, é só porque eu não quero esquecer. Não é xingamento nenhum, não é... Deus rindo aí. Não é nada, fica tranquilo. Era só para marcar um churrasco. Era um churrasco que a gente combinou. Era só isso para a gente marcar. Não tem nada além, calma. Não tem nada errado. Não tem nenhum BO, o problema. Era só algo mais sério que a gente precisava conversar. E precisa ser na segunda-feira que eu quero conversar contigo. Mas essa linguagem direta é nós que queremos, pela nossa cabeça de querer ser tudo mais rápido, por ter o celular na mão, o Instagram, o Reels, tudo explicando de uma maneira mais rápido, o Twitter te contando várias coisas do mundo, né? Em frases, em coisas rápidas. Mas a Bíblia não é assim. Não é assim. Jesus não foi assim porque não tinha que ser assim. Não tinha que ser. E a gente vê essa linguagem indireta na parábola de uma maneira bem clara. E a parábola, ela está sendo indireta não para facilitar. Não é uma linguagem que Jesus está usando para ficar mais fácil o entendimento. Sabe, não é para ficar mais fácil o que Jesus está explicando através de uma parábola. O reino dos céus, né? Jesus está falando diversos momentos sobre o reino dos céus. E Jesus estava falando para eles, olha, o reino dos céus é chegado aqui e agora. Aí muitos deles não entendiam. Aí Jesus contou a parábola. E quando Jesus está contando a parábola, ele vai resumir algo para eles. Olha, sabe o irmão mais velho? Ele não festeja. Ele não fica feliz junto com o pai que recebeu aquele filho mais velho com alegria, com festa, com celebração, gritando para todo mundo, expondo para todo mundo. Né? O pai prepara um churrasco para o filho, faz uma festa para o filho. E o irmão mais velho, ele fica num lugar que, cara, é loucura, é loucura. Ele fica num lugar de, não, mas por que está festejando para esse filho que viveu de uma maneira irresponsável? Porque tu nunca fez isso para mim. Tu nunca fez algo assim para mim. De uma maneira indireta, Jesus está falando, o reino dos céus é chegado. Por isso é motivo para celebrar. Toda pessoa que retorna, que se achega, que conhece o Evangelho de Cristo Jesus, é motivo de celebração. De uma maneira indireta, Jesus está falando isso. Mas isso você vai ter que ler, remoer um tempo, pegar a palavra, entendê-la um pouco mais, mergulhar nela um pouco mais de maneira específica. Mas você precisa entender que as parábolas, as falas de Jesus, elas têm mais essa característica como um enigma. É algo que precisa ser desvendado, algo que precisa ser entendido de uma maneira melhor, algo que vai se tornando parte do seu ser, entrando em quem você é.
fazendo parte agora das suas estruturas de princípios, de base, para tudo com que você vai fazer depois. As parábolas, o que Jesus está falando, vai mexer com você internamente, a tal ponto que isso vai mudando a sua forma de pensar, vai mudando o seu coração, até o dia que você toma uma decisão de viver para esse evangelho, para essa palavra, para aquilo que você compreendeu em Cristo Jesus. A parábola ali, ela não é difícil, né, de ter uma clareza do que a parábola está falando, qual o contexto da parábola, né? Não é tão difícil, não precisamos de uma hermenêutica talvez tão apurada para compreender que o filho mais novo, ali também fala nos textos, que eram os publicanos. Jesus estava com os publicanos e pecadores, e os publicanos e pecadores são aquelas pessoas que nenhum dos religiosos iria se chegar a eles, explicar algo das parábolas, dos textos, do evangelho sobre salvação. Nenhum. Essa é a representação do filho mais novo. O filho mais velho, a gente vê dentro dos textos também, que é sobre os fariseus e os mestres da lei, essas pessoas que estavam naquele contexto do templo, de ensinamento da Torá, da Bíblia, entendendo cada vez mais, lendo salmos, tendo uma vida constante diante do Senhor. Os fariseus e os mestres da lei representam essas pessoas religiosas. O Pai é esse Deus amoroso, bondoso, que tem a sua graça imensurável, esse amor profundo, que não julga, que não aponta, que não te coloca para fora, que aceita todos como está, que concede a você o lugar à mesa de Jesus, ao banquete, que dá o acesso a você à festa, para celebrar e dizer que você faz parte também da família. E a festa representa o quê? A festa representa esse olhar que nós devemos ter para aquilo que a gente perdeu lá no Éden. Uma vida constante diante da presença do Senhor. E tudo é motivo para se alegrar. A festa representa esse lugar onde o Criador estava com a sua criação, onde não havia pecado, onde a intimidade era um relacionamento puro e genuíno com o próprio Criador. E nós podemos olhar que aqui no 25, acompanha ali comigo. E você pode se colocar de pé. E eu gostaria que a gente lesse esses trechos, esses versículos, e entendesse que a partir do 25 é esse lugar em que tá bom, né? Você já entendeu que você tem um lugar à mesa de Cristo Jesus, independentemente do que você fez para se afastar, para ficar longe. Mas a gente vai ver aqui nos versículos algo sobre o filho mais velho. Acompanhe aí. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. E aí ele já entendeu, o filho mais novo voltou. E aí entenda, né? Entenda o cenário. O filho mais velho está vindo de um dia de trabalho. E aí ele chegou em casa e está tendo uma festa. Aí ele é esse cara que tudo moralmente ele segue.
Então, tudo certinho. E aí ele está ouvindo de um servo, né, do pai dele, um trabalhador do pai dele, que estão dando uma festa. Imagina como que esse cara está remoendo esse negócio. Isso aqui é um caso de família, gente. Para quem não entendeu, isso aqui é um caso de família. Não sei se vocês têm irmão, irmã, eu tenho irmão, irmã. Isso aqui é tranquilo para mim entender, esse BO de irmãos aqui. Isso aqui é um BO de irmão. Só quem tem irmão sabe, né? Se mata, mas se ama. Se ama sem fim. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. 28, o filho mais velho então encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: olha a amargura, olha esse lugar ruim que esse filho mais velho está. Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo. Olha a fala dele. Como um escravo. Eu tenho trabalhado para ti como um escravo. A teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, tá, isso aqui fechou, né? Não é nem meu irmão. Quando voltou para cá esse teu filho, eu falo direto isso daí pro meu pai. Papai, esse teu filho é fogo, né? Eu falo direto. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, agora nesse momento assim, eu gostaria que você que caminha no reino de Deus, fazendo parte da igreja de Cristo Jesus, sabe, esse momento aqui é para nós, não é para você, não é para mim, não é para os outros, não, é para nós, como igreja de Jesus. Cara, o irmão mais velho, olha esse cenário, ele voltou de um dia de trabalho, gente, tá rolando uma costelinha de cordeiro, de longe, tu já sente o cheiro. A nega sabe, né? Eu e meu irmão, de vez em quando, a gente dá uns B.O. Ele me larga umas frases que eu só respiro assim. Oh, Jesus, consome. Não, brincadeira. Mas quando meu irmão ele fala assim: mano, semana que vem vamos fazer um churrasco. O quê? Foi, melhor irmão. Foi. Não há motivo para que a amargura tome conta daquilo que é feito para ser celebrado, festejado, motivo de alegria. Sabe, eu gostaria que nós agora fôssemos para um tempo agora só de oração, e eu gostaria que a gente orasse entendendo algo. Tim Keller fala que essa parábola é sobre o pródigo, né? O tema da pregação de hoje é a parábola do pródigo, porque Tim Keller fala que é sobre um pai pródigo, e o pródigo aqui significa aquele que esbanja, que gasta, né? Que gastou tudo. Tim Keller fala que o pródigo é o pai, porque ele foi o que mais gastou amor, graça, bondade, perdão sobre o filho. Esse é o pai pródigo, que de uma maneira imensurável gasta o perdão quantas vezes for necessário
para que eu e você se achegamos a Ele novamente. A história é sobre a graça de Deus, a bondade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós constantemente. Não é um erro eu e você, em algum momento nessa história, olhar o cenário pai, o filho, né, olhar a festa, e a gente começar a se colocar em um lugar de, em algum momento, faz sentido você se achar na história como um filho mais novo. Mas isso não faz sentido você ficar para sempre. Você precisa avançar. E o filho mais velho perfeito é Jesus. O filho mais velho perfeito é Jesus. Quem foi para uma cruz no qual nenhum de nós iríamos. Pagou um alto preço por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância com o próprio Deus, em intimidade e relacionamento. E esse é o lugar que o irmão mais velho nos proporcionou, esse irmão mais velho perfeito, sem pecado. Amém? Amém? Feche seus olhos, reflita em cima disso, entendendo que não é um erro se você se vê hoje como um filho mais novo. E saiba que esse é um lugar de perdão, de amor, de graça de Deus para você. E se você se vê hoje na história, no lugar do filho mais velho, cara, há tanto para nós festejar, há tanto para nós celebrar as coisas que Deus fez e está fazendo. Há tanto para nós nos alegrarmos no reino, o quanto nós estamos caminhando como família, avançando em intimidade na mesa, muitas pessoas erguendo as suas mãos a Jesus, o batismo já está logo aí, e pessoas escolheram Jesus. Só isso já é motivo suficiente para sairmos de um lugar de amargura, um lugar de uma vida presa na sua mente, de julgamento, de apontamento para com seus irmãos. Só isso já é motivo para que o seu coração se alegre, festeje, cante. Feche seus olhos, erga suas mãos, declare algumas palavras diante do Senhor. Todos nós não somos merecedores, mas Jesus nos concedeu vida, e vida em abundância, perdão sem limite. A graça de Deus nos aproxima, a graça de Deus grita para nós que nós sempre temos um lugar à mesa. A graça de Deus nos restitui tudo que nós perdemos. A graça de Deus nos restitui. Ela nos dá tudo que nós não tínhamos.